Vamos dar início, então, à banca de qualificação de TFG da acadêmica Emily Kessi da Silva Souza Arruda. Hoje, compondo a sua banca, Emily, nós temos a professora Manuela Rondon como membro interno e a professora Paula Libos como membro externo. Você vai ter 15 minutos para apresentar, tá, Emily? Quando tiver faltando 2 minutos para finalizar o seu tempo, eu te aviso, tá? E depois a gente abre os comentários e questionamentos da banca, tá bom? Tá, pode ficar à vontade para iniciar. Ok. Deixa eu iniciar. Deu certo o compartilhamento da tela? Não. Ainda não, Emily. Deixa eu tentar abrir de novo. Janela do aplicativo. Cadê? Deu certo? Isso, vai aparecer. Pronto, já apareceu. Aqui. Posso começar? Pode, fica à vontade. Bom dia, me chamo Emily e o meu projeto final de graduação é uma proposta de museu para a cidade de Cuiabá. É um museu de arte. Eu vou falar um pouco sobre o conceito. Segundo o Conselho Internacional de Museus, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo e a educação e a fruição. Vou falar um pouco sobre a contextualização, sobre o que é um museu. O museu surgiu com o intuito de cuidar e proteger objetos preciosos, de interesse individual ou do coletivo. A primeira aparição do termo foi no século XV, quando surgiu o colecionismo na Europa. O colecionismo é uma atividade muito antiga, característica do homem, desde a pré-história. Os objetos, sejam por sua beleza ou raridade, sempre estiveram em pilhagens ou no colecionismo que persistiu até na Revolução Francesa. Essas coleções foram formadas pelo grande poder político e econômico. Portanto, devido ao surgimento do colecionismo, surgiu o gabinete de curiosidade, que foram um dos pesudos museus que surgiram na época. Era um local reservado com várias peças preciosas de arte, que surgiu também no século XVI. Com esse surgimento, eles optaram por fazer uma separação de questão para pesquisa científica e outro para expor. E, devido a isso, eles foram os primeiros embriões para o surgimento dos museus modernos. A primeira Galeria dos Ofícios foi o primeiro museu-galeria, que surgiu no século XVI. É um palácio situado em Florença, na Itália, sendo o primeiro espaço que teve acesso ao público, e a galeria, pelo seu espaço reservado diretamente apenas para coleções de artes. A primeira pessoa que expôs nessa galeria foi o François I. Ele era da alta burguesia e tinha várias coleções de obras de arte. Então, a partir disso, ele resolveu expor, e assim foi a primeira exposição de referência. Meu projeto de referência. A escolha do projeto de referência é o Museu do Serra Alves. Ele é considerado o principal espaço dedicado à arte contemporânea de Portugal. Ele foi escolhido devido ao seu formato clean, por ser um projeto minimalista e com a fachada toda em vidro e reboco e granito. Já o segundo projeto foi a Fundação Tioban. É um museu de desenho arquitetônico
localizado em Prenzlberg, em Berlim. Esse projeto foi escolhido devido à sua fachada com singularidades de avanços e recuos. Ele norteou a proposta da minha fachada do Museu de Arte Contemporânea, que será proposto para a cidade de Cuiabá. Escolhi diretrizes projetuais. Para o desenvolvimento desse projeto, ele foi pensado em 3 diretrizes projetuais. A relação com o entorno, visando tirar partido da topografia, uma vez que esta se configura como uma das grandes potencialidades da área. Transmitir a sensação de leveza atrás da forma e da funcionalidade. Portanto, a junção dessas diretrizes é trazer o equilíbrio que resultou na funcionalidade do objeto inserido no espaço. A localização do terreno. O projeto será inserido no bairro Jardim das Américas, atendido pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, por ser uma via estrutural que permite facilidade de acesso ao terreno. Destaca-se também a proximidade com a Universidade Federal de Mato Grosso. A intenção do terreno, a escolha da decisão do terreno, se deu através da proximidade de residências e comércios e serviços, além de ser uma região consolidada, com índice urbanístico capaz de suportar o tipo de projeto escolhido. O entorno. O terreno, ele se localiza na região leste de Cuiabá. O terreno possui quase 11.000 metros quadrados e ele é contornado pela Avenida Cidade do México e pela Avenida Fernando Corrêa. A Avenida Cidade do México, ele é uma avenida de via local de mão única e a Avenida Fernando Corrêa já é uma via estrutural. Próximo ao terreno, há 4 pontos de ônibus. Vou falar um pouco sobre a topografia do terreno, a insolação e o desnível. Os ventos dominantes vêm pela parte noroeste do terreno, e o terreno possui um grande desnível, de até seu topo, com 9 metros, ele é um aclive. Vou falar um pouco sobre a implantação. Essa já é a minha proposta para o projeto. A implantação, o acesso de veículo se deu pela Avenida Cidade do México, devido por ter menos fluxos de carros e também para não haver congestionamento. Nessa mesma rua foi locados a de carga e descarga e a entrada de serviços. E foi locados também a coleta de lixo, por ter mais fácil acesso, e também o acesso de serviço ele foi escolhido para ter mais fácil acesso, ter mais acessibilidade na questão da manutenção do museu. A entrada principal do museu se deu através da Avenida Fernando Corrêa. Devido à sua topografia, foi proposto uma rampa integrada com uma escada. Ela possui 9 metros de comprimento. E também foi proposto uma praça do lado oeste do terreno, com a intenção de aproveitar os ventos dominantes. Ao estacionamento com 96 vagas, e nessas 96 inseridas 6 vagas para PCD. A área total do terreno é de 10.981,91 metros quadrados. A área permeável tem 1.902,79 metros quadrados. A área do estacionamento tem 3.000 metros. Tem 3.098,56 metros quadrados. A área total construída é de 3.284,10 metros quadrados. Na entrada de veículos, foi proposto uma rampa, devido ao desnível. A rampa tem 24 metros
de comprimento, com uma altura de 2 metros, com uma inclinação de 9%. A setorização, ela foi feita a partir de 4 itens, que é o acesso ao público, o apoio, administração e serviços, a exposições e ações educacionais e cultural. Falar um pouco sobre o layout do térreo. O layout foi pensado especialmente na questão da sua funcionalidade, sendo convidativa aos visitantes a circular sem necessidade de informação e traçando o seu próprio caminho, ter um movimento mais fluido. Ao adentrar um museu, há uma bilheteria e um acesso de informações. Logo atrás tem os sanitários, e logo na entrada tem um acesso vertical, que dá até o primeiro pavimento. Logo na entrada, também tem 2 salas de exposições. Uma com a entrada ao adentrar o museu e outra na lateral, do lado da souvenir. Ela foi pensada dessa forma por ser um formato retangular já clássicas, porque ele é proposto. O dimensionamento das exposições se deu pelo formato retangular, que é um modelo clássico de sala para facilitar as exposições das obras. Ao lado elas são exposições temporárias. Aí, próxima a elas, tem a sala de montagem, que se dá próxima à doca. Na sala de montagem, tem uma área reservada à restauração. E próxima à sala de restauração, ao acervo técnico, para ter a transição na hora de for trocar a exposição temporária, e assim fica de fácil acesso para não houver circulação fora dessas exposições. Próximo ao acervo técnico, há a sala de escultura, que é ações educacionais, que propus para o edifício, que são cursos. Ao lado da sala de escultura, a sala de pintura e a sala de teoria, que serve para também para ensinar, ter ensinamentos para pessoas aprenderem sobre arte e sobre curadoria também. Próximo a essa sala, a sala dos professores, há uma DML e uma sala de guarda materiais para dar suporte à sala dos professores. Ao lado tem uma saída para funcionários, devido ao café que tem próximo. Próximo ao café tem a parte administrativa, que ela é uma parte mais privada. Ela serve para coordenar o museu e toda a gestão dele. A primeira parte do administrativo é a parte da administração. Ao lado da administração, a secretaria, e para o suporte da secretaria, ao almoxarifado e o arquivo morto. Bem, ao lado tem a sala de reunião, próximo à diretoria. Para suportar essa parte administrativa, há uma DML inserido, e uma copa e um vestiário, apenas para funcionários. A proposta do auditório no lado oeste do museu foi devido à sua acessibilidade e devido também à sua saída de emergência. O apoio do auditório Para mim cortou aqui, mas alguém cortou? Para mim também. Eu acho que a internet dela tá ruim, né? Sem problemas. Ela só precisa saber que cortou, né?
Sim, eu vou tentar avisar ela. Só um minutinho. Tá. Oi, Oi, a minha internet faz muito tempo que caiu. tem um minutinho mais ou menos. Um minuto. É, Posso voltar a apresentar? pode sim, pode. Eu Acho que pausei agora seu tempo, tá? Só tá para dando avisar, eco. Emily, você ainda tem 2 minutos, tá bom? Para sua apresentação, tá? Nossa, só dois. Quando caiu a sua internet, eu pausei o tempo aqui. Você tem 2 minutos, tá? Tá. Então você pode retomar e continuar a sua. Professora, eu acho que o meu áudio tá espelhando, eu tô ouvindo. A gente está conseguindo ouvir você bem, a gente não está ouvindo o eco, não. Não? Tá. Tudo bem. Deixa eu compartilhar. A sua tela já está compartilhada conosco. Ah, tá. Isso, já está compartilhado. Pode continuar. Emily, você entrou de outro dispositivo também? Oi, não O entendi. celular, Você entrou do celular também ou do computador junto? Não, só tá no computador. Ok. Já o primeiro pavimento, ele foi inserido proposto 4 exposições permanentes, integrado com uma sala, com uma biblioteca. Para quem, na hora de ver a exposição, fica mais de fácil acesso. A cobertura foi proposto telha de fibras de cimento ondulado, por ser mais de fácil manuseio. Falando sobre a perspectiva do projeto, essa abertura em vidro, ela foi proposto no vidro insulado, duplamente vedado, ele bloqueia o calor e aproveita melhor a luz. E uma entrada um pouco mais lúdica, com espaçamentos no pórtico e com avanços em formatos geométricos. Tem a praça no lado oeste. Essa é uma perspectiva mais na parte de cima do terreno. Já acabou o tempo? pronto, Emily? Sim. Ah, tá bom. É que eu não te ouvi mais. Realmente agora a gente percebe que está dando eco, sim. É que fica até estranho, eu falo, aí eu ouço a minha voz. Uhum. Dá a impressão que está saindo cortado.
Você tem mais alguma coisa que você queira falar, Emily? Eu posso falar um pouco sobre o corte. Eu vou falar sobre o corte A, que ele pega o auditório, a circulação vertical e a circulação do térreo. Nessa parte aqui é a casa de máquinas, é uma circulação para entrar a caixa d'água na questão de manutenção e na casa de máquinas também. E logo embaixo da caixa d'água ao barrilete. Segundo o cálculo, a caixa de água ela tem 49.600 litros. Servirá para sustentar o museu. Então tá bom, Emily. Terminou? Sim. Obrigada, Emily. Agora eu vou abrir aos comentários e questionamentos da banca, começando então pela professora Paula, que configura como membro externo nesta banca. Paula, fique à vontade. Ok. Emily, se você puder deixar no mudo o seu microfone. E pode parar de compartilhar a tela também. Tá. Vamos lá. Bom, Emily, parabéns, né? Parabéns pela apresentação. Eu achei muito legal o tema que você escolheu, é um tema super pertinente, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente não se ouve mais falar sobre o interesse, né, por esses tipos de equipamento público. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê que ainda tem alunos se preocupando com essa temática, tá? Eu vou fazer algumas observações em relação ao seu caderno de um modo geral, e aí depois eu faço as observações em relação ao projeto. Eu sugiro que você dê uma verificada, né, no seu resumo, as palavras-chave. Eu acho que as suas palavras-chave, elas não estão contemplando, né, na íntegra a sua proposta, então você precisa rever, tá? Fazer aí uma revisão geral na questão da formatação, nos alinhamentos, as fontes, algumas coisas elas ficaram fora da norma. Você não numerou as páginas também, então precisa aí dar uma revisada em relação a isso, tá? Lá no seu item 1.2, que é a sua contextualização, você, né, não colocou nenhuma explicação em relação à contextualização e já pulou direto para o item 1.3, então precisa aí finalizar essa parte da contextualização que ficou faltando. Aí você traz de forma bem extensa, né, que vai desde o item 1.3 até o item 1.7, várias etapas, né, e várias informações sobre museu. Eu sugiro que você dê uma condensada, né? São informações que são realmente relevantes, são informações importantes, mas eu acredito que você possa trazer, né, já o museu dentro de um contexto mundial. Aí você passa para o museu, né, dentro do contexto de Brasil e faz um fechamento Mato Grosso e Cuiabá dentro de um item só. Que aí você já chega no micro, que é a sua proposta. Porque fica muito cansativo, né? Você vem com uma gama de detalhes que depois, quando a gente vem para o seu projeto, a gente vê que isso não vai agregar de uma forma mais eficiente, tá? Verifica aí com a Ana se é realmente por essa linha do pensamento ou não. Se for uma opção manter também, né, nenhuma objeção, é só uma sugestão para que você ganhe aí espaço para trabalhar mais sobre questões que você está usando no seu projeto. Quando você vem para os seus aspectos de lugar, né, marca lá o seu terreno dentro dos seus mapas para a gente poder fazer uma leitura dentro de um contexto de entorno daquilo que você está propondo, tá? Tanto no uso do solo, como na hierarquização viária. Você precisa deixar o seu terreno de forma clara e objetiva para que a gente possa ver o impacto que esse seu empreendimento vai estar trazendo para aquela região a qual você propôs, tá bom?
Você traz um mapa, que é a figura 16, isso tudo está marcado dentro do relatório, tá? Você traz uma área com uma abrangência muito grande. Eu sugiro que talvez você pegue um raio, né? 2,5 km, 5 quilômetros, e trabalhe isso de uma forma que fique um pouco mais clara, né? O entendimento daquela informação que você precisa trazer, porque você traz uma área muito grande, a qual o seu empreendimento nem vai estar trazendo um impacto direto, tá? Tem uma aqui que eu não vou, acho que é desnecessário eu falar, mas está anotado que você precisa revisar na questão da topografia, tá bom? No seu item 1.9, você faz um levantamento fotográfico. Você traz um mapa antes, então eu sugiro que você, né, coloque uma identificação nesse seu mapeamento de onde estão essas figuras que você tirou, essas imagens, né, que você tirou, até porque mesmo a gente que conhece a região, essa aqui é a figura 20, você marcou lá no seu mapa o ângulo de visão que você está olhando, isso facilita, né, o acesso. E agora que nós estamos conseguindo colocar, né, num canal o nosso TFG de forma nacional, é importante para outras pessoas que não conhecem, né, a região, não sabe como que é, conseguir, né, se localizar dentro dos seus mapas, tá? Corrige lá a legenda das suas imagens que não estão corretas e incorpora essas imagens dentro do seu texto, né? O que você quer nos mostrar quando você apresenta a figura 21, né? A foto 21. Então, isso deve estar mais claro dentro do seu texto, tá bom? De um modo geral, a estrutura do seu caderno está legal e a gente consegue compreender de forma clara aquilo que você está propondo. Quando você vem para a proposta do projeto, eu senti só um pouco de dificuldade na questão do fechamento final dos usuários desse lugar, tá? Talvez seja, né, por conta da leitura mesmo, a gente lê um monte de trabalho, então isso eu senti um pouquinho, né, de dificuldade de fazer esse entendimento. Eu sugiro que você dê uma revisada geral na questão de representação gráfica, principalmente, né, estabelecendo aí uma hierarquização de traços. Então, por exemplo, nas suas fachadas, né, depois, quando a gente vai lá para as imagens que você apresenta, a gente consegue enxergar muito melhor. Mas você tem ali uns volumes, né, que sobressai, que você traz lá da sua referência, que são interessantes, mas pelo fato de você trazer nessa fachada sem hierarquia de traço, eu não consigo ter essa leitura do que é vazio, do que é cheio, tá? E é uma proposta interessante a sua volumetria, então isso vai agregar dentro do seu projeto. Na sua implantação, você precisa revisar lá na 6492 quais são as informações mínimas dentro de uma planta de implantação, né? Porque você precisa apresentar outros dados a qual você não apresentou. Na apresentação que você trouxe, eu vi que você apresentou uma rampa, né, daquele do acesso do estacionamento, onde você faz a divisa lá no posterior. Na minha planta ela não aparece, eu já havia até marcado, né, porque você tem um desnível ali da rua, eu não sei o nome daquela rua, que na implantação não está falando o nome daquela rua. Tem que ter uma rampa, assim como naquele estacionamento lá da direita, né? Você também precisa pensar nos patamares do estacionamento e numa rampa de acesso, porque você tem lá de uma cota de 160 a 169, então todo o seu estacionamento ele ficou, né, de forma inclinada dentro desse desnível do seu terreno. Então, você precisa pensar numa melhor solução ali para aquela área, tá? Quando vem para o seu trabalho, acho que você poderia ter explorado melhor a apresentação do seu projeto, né? Trazendo, né, a sua planta um pouco maior dentro do seu trabalho, mas mesmo ela pequenininha, né, com o zoom é possível eu fazer uma leitura. Eu coloquei aqui algumas observações que eu senti um pouco mais de ausência aqui na resolução, como a saída de emergência, você precisa pensar isso um pouco melhor,
né? Dentro das as suas escadas, né? Não tem uma solução bem clara, bem definida. Então, como que isso você está resolvendo, né? Você precisa nos mostrar e corrigir, porque em alguns momentos as suas saídas de emergência elas não estão adequadas, tá? A acessibilidade, eu marquei aqui, em alguns locais você precisa, né, melhorar a questão de acessibilidade, por exemplo, ali na parte do auditório que você tem, ali tem um probleminha de acessibilidade, naquela parte do fundo, isso não ficou muito claro, né, no projeto a qual você apresentou. Na parte do pavimento superior, que aqui não está identificado, então você precisa também, né, identificar é o layout do térreo, é o layout do superior, então faltaram essas informações que você precisa nos trazer. Eu entendo aqui, né, pela leitura que é um pavimento superior, tem toda uma área vazia, né? O que que vai ser aquilo ali, né? Vai ser uma laje, vai ser uma cobertura? Você precisa, né, finalizar e definir isso dentro do seu projeto, tá? É, quando você traz lá planta técnica, né? Eu vou deixar reforçado isso em todas as bancas. Não existe planta técnica, tá, gente? Existe planta baixa térreo, planta baixa superior. A gente até hoje não entende de onde que saiu essa planta técnica. Não existe planta técnica, tá? Então corrige isso lá. A gente fala planta técnica quando a gente se refere às informações a qual essa planta ela vai receber, mas não que ela seja, né, uma planta técnica, tá? Então tem que corrigir isso daí. E aí, ela sendo uma planta técnica, né, uma planta baixa com todas as informações, precisa ter um quadro de áreas, precisa ter um quadro de esquadrias, né? Coisas que aqui, né, dentro do seu trabalho a gente não enxergou, tá? Eu fiquei na dúvida porque você tem aqui um espaço, né, na parte superior, que é também para você fazer exposições, né? E aí você tem só o acesso pela escada, né? Por uma escada que ela é uma escada generosa, e ou pelos elevadores. Mas normalmente, né, essas obras contemporâneas, elas são às vezes gigantescas, né? Então você chegou a pensar como que às vezes uma escultura, né, ela vai ser inserida dentro de um espaço desse? Por exemplo, você teria alguma forma de chegar com uma estátua que é maior, que não cabe num elevador, ou ele teria que ir pela escada, ou seria içado, mas aí se é içado, ele entra por onde? Porque dentro quando a gente trabalha, né, com esse contemporâneo, a gente sabe que são coisas assim, né, às vezes extravagantes. Então isso também você precisa pensar, tá? Como que você vai ter essa acessibilidade dessa obra, né, dentro do seu museu. Lá na sua planta de cobertura, né, eu confesso assim que normalmente a gente não utiliza uma setorização dentro de uma planta de cobertura, então você precisa também adequar, né, colocar inclinação, identificar as calhas, os rufos, né, isso é importante estar, né, de forma adequada, tá? Eu não vi, né, grandes problemas dentro do seu corte. Eu acho que pelas análises, né, que apesar que está pequeno, a gente consegue ver que você conseguiu trazer. Teve só um probleminha lá na questão de representação da escada, mas eu marquei aqui, depois você vai conferir, que às vezes passa mesmo, é muita coisa, e é para isso que a banca, né, existe, para ajudar a contribuir numa melhoria, né, desse trabalho, tá bom? Tira lá aqueles nortes de fachada e corte, que não existe isso, tá, Emily? Essa informação ela não é contemplada. Aproveita ali, né, a sua fachada para você destrinchar, né? Eu achei que você foi super audaciosa na volumetria, na proposta que você trouxe, bem diferente, eu gostei, né? Mas assim, aproveita esses elementos para poder explicar, né, mais ainda o seu trabalho. Em alguns momentos você traz as elevações, mas não tem nenhuma, né, especificação, tá?
Não se esqueça, né? Quando a gente não trabalha em escala, né? A gente precisa ter uma escala gráfica até para a gente poder ver, né? As proporções. Trabalhar aí com uma escala humana também é importante porque a escala humana ela me dá uma referência na questão das alturas. Então, qual que é a dimensão, né? Desse seu empreendimento, tá? Utiliza lá as suas perspectivas, né? Eu venho falando isso em todas as bancas porque eu sei o trabalho que dá e às vezes as perspectivas ficam lá no final do trabalho e elas são pouco exploradas. Então, utiliza ela lá para complementar mesmo dentro do seu trabalho, porque hoje em dia a gente sabe que nós não exigimos isso dentro do TFG, mas a gente sabe que um 3D ele nos ajuda a vender a nossa ideia. Então a gente precisa aproveitar, né, esse recurso em nosso favor, tá bom? E para finalizar, você precisa corrigir a parte das referências bibliográficas de acordo com a NBR, tá? Nós não segregamos lá por temáticas as referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas elas vêm de forma unificada dentro, né, de uma linha lá de acordo com a NBR. Então, depois você verifique e corrija, tá? Em relação aos espaços internos, eu vi que você fez um fluxo interessante, não teve problema, né? Assim, grandes problemas de fluxo. Acho que você amadureceu muito bem essa questão da sua proposta. Talvez melhorar um pouquinho o layout em alguns locais a qual você colocou, mas eu vi que os espaços estão bem redondinhos, né? Eu não preciso passar, às vezes, dentro de um ambiente para chegar num outro. Então, quanto mais a gente mexe no projeto, melhor ele vai ficando, tá? Então, não vi, assim, grandes problemas que eu possa dizer que isso prejudica o seu trabalho, tá bom? O resto tá tudo anotado aqui no seu trabalho, e aí você amadurece depois com a Ana Cristina o que é pertinente ou não, tá bom? Obrigada. Obrigada, Paula. Manu? Oi. Eu quero saber o que eu vou falar. Bom dia, parabéns, Emily. Que a Né, Paula Emily? tenha feito as considerações. A mulher nem respirou para falar, gente. Eu acho que a Paula já disse tudo. Não precisa falar nada, né? Não. E já anotei tudo aqui também. Tá bom, né? Tá. Mas aí você fala assim, eu corroboro, Manu, eu corroboro com a Paula. Eu até queria, não dou conta. Vamos lá, parabéns, Emily, pelo seu trabalho, Obrigada. pela sua apresentação. Eu vou... Fiquei um pouco nervosa, mas saiu. Saiu, ia falar isso agora. Ficou bem nervosa, não tinha porquê, porque teu trabalho tá bem legal, né? E tenta na próxima banca ficar mais calma para você expressar e a gente vê que você tem domínio, né, do tema, do teu projeto. Então, fica calma, porque a apresentação, ela conta bastante. Apesar de nervosa, você conseguiu explicar tudo. A gente viu a propriedade, tudo que você falou, bem legal do teu trabalho. E falou só o que era importante de ser dito numa apresentação. Então, tenta ficar mais calma para ficar assim, 100%, tá? Sim. Aí, as mesmas coisas que assim, a Paula já falou tudo, né, praticamente. Então, só vou reforçar. Precisa fazer uma revisão geral do teu caderno, né, nos espaçamentos, nas citações, nas fontes, na forma que a gente cita a fonte, o endereço eletrônico, tem que colocar o ano, nas palavras-chave, eu acho que você tem que dar uma revisada, formatação e espaçamento, relação das imagens com o texto, e você tem um projeto bem bacana. Aí eu acho que vale a pena você trabalhar bem a apresentação e representação das suas peças gráficas. E o seu tema, ele vem de encontro a isso. Então, acho que você pode trazer alguma coisa, assim, nas suas pranchas em relação à arte, já que você está trabalhando com isso, uma diagramação bem legal para ficar bem representado e a gente entender bem o teu projeto, né? Quando eu cheguei nas suas fachadas, eu falei assim, nossa, o que essa menina fez com essas fachadas, né? Um monte de linha. E na hora que eu via o 3D, eu falei, nossa, que legal! Sua fachada, se a gente pegar e encontra o 3D, ela não tem nada a ver, sabe? Então, você tem um projeto muito bacana, né? É super audacioso, porque não é simples fazer isso, ele é bem audacioso mesmo.
Então, a forma que você trouxe os elementos e todo branco, e eu acho que o museu, ele pede isso, né? O teu edifício, ele já é uma obra. Sim, tipo, a intenção da cor branca é para ela não interferir na questão da exposição das obras de arte, porque as obras de arte é a coisa principal de um museu. Então, isso foi bem legal. Só que aí você tem que valorizar isso na sua representação gráfica, né? Sim. Então, eu acho que falta essa valorização na sua representação. Resolver a questão do desnível do estacionamento e a parte técnica mesmo, né? Inclinação das telhas que você não colocou, esses tipos de informações que a gente precisa ter, que as normas trazem para a gente em relação ao projeto arquitetônico, tá? Mas, assim, no geral, parabéns pelo teu trabalho, pela sua apresentação. Eu acho que uma inserção... ela com o dedinho dela, numa inserção regional, ela tá bem colocada, bem inserida. Eu acho que falta valorizar mesmo no teu caderno esse teu projeto. Ok. Pronto, pode falar, Paula. Não tem nada para falar. Não, a Paula que já tá com o dedo levantado. Ah, tá. Vamos levantar a mão aqui do ladinho, ó, Paula. Você clica aqui, ó, levantei a mão. Olha lá, ó, levantei a mão. Nossa, agora a janela fica até em destaque agora, que legal. Tá bom. Então, a Manu falou uma coisa que eu anotei aqui, na hora da minha fala eu esqueci. Você fez você adotou a telha fibrocimento, né, para o seu trabalho. Eu acredito que essa telha não seja uma telha adequada pela dimensão, né, do seu empreendimento. Então, eu sugiro que você reveja, né, essa questão da telha aí, porque ela não está adequada, tá? Isso, Paula? Então, tá bom. Muito obrigada, professoras, pelas considerações. Emily, são considerações pontuais, né? Não é nada assim muito extenso, mas é algo extremamente pertinente que a gente precisa fazer esses ajustes, né, no nosso caderno. A Emily, ela fez 2 TFGs num semestre, né? Eu estava até comentando com a Manu que ela vinha em todas as orientações, ela estava trazendo um projeto e o projeto estava ficando cada vez mais redondinho, estava assim, uma coisa linda de se ver, estava prontinho. Em uma semana ela mudou da água para o vinho o projeto dela, ela veio um susto. Aí eu perguntei, por que você mudou, Emily? Porque a estrutura não estava me deixando satisfeita. Então, em 15 dias, ela fez um novo projeto e eu pensei assim, vai dar ruim, né? Professora, achei que não ia dar tempo. Isso só prova que quando o aluno realmente está empenhado, está dedicado, e eu acredito que ela vivenciou aí noite e dia em função do TFG, né? Ela conseguiu fazer. Então, em 15 dias, ela mudou o projeto. Paula, ela não aproveitou uma linha, nada. Ela começou tudo do zero, nem a implantação, ela não aproveitou nada. Então, ela nem fez a cara o projeto dela mesmo, né? Ela fez em 15 dias, menina, e eu pensei assim, não vai funcionar, né? Porque imagina, como que faz em 15 dias um projeto e o projeto funciona? E realmente esse projeto ficou até mais funcional, né, Emily? Sim. O primeiro projeto que eu fiz, eu criei ele em balanço e ele rotado. Só que eu fui pensar na questão do sistema estrutural depois. Daí, quando eu comecei a fazer o sistema estrutural, totalmente errado. Eu conversei com vários engenheiros e eles não quiseram pegar meu projeto para poder me ajudar. Eu falei, eu vou ter que começar um projeto mais plano, com apenas dois pavimentos, que é mais fácil também de acesso na questão de circulação. Aí, Emily, eu não sei, será que travou a internet dela de novo? Você está me ouvindo, Emily? Tô ouvindo. Tá. Eu só queria te pedir daí que você detalhasse essa sua rampa aí de acesso, né? Essa de pedestre, que você tem essa rampa ali com escada, sabe? Eu acho que ela merece um detalhamento.
E eu não sei se eu ouvi errado na sua apresentação, porque ficou um pouco cortando. Em alguns momentos, eu acho que a sua internet falhou. Eu ouvi você falando que a inclinação dessa rampa tem 9% na sua apresentação. Foi isso que você falou? Na acesso de veículos? Não, no acesso de pedestre. Não, acesso de pedestre já ele tem outra inclinação. Ah, essa inclinação de 9% que você falou foi a de veículos. Isso. Ah, Da então acesso de tá. entrada e saída de veículos. Tá. E daí eu gostaria que você mostrasse um pouquinho melhor, Emily, aquilo que a gente conversou nas orientações, que foi a questão de iluminação e ventilação natural. Ah, Queria que sim. você explorasse um pouquinho melhor isso na sua proposta, porque isso é algo que você veio trazendo desde o início, né? Sim. Que você vai permitir a questão da refrigeração artificial, o uso de ar-condicionado, mas você também pensou em trabalhar com a questão da iluminação e ventilação natural, né? Sim, a questão da ventilação natural tem a entrada de acesso de serviço, que vai ser aquele portão microperfurado, que é de lojas, em shoppings. Então, Sim, ele vai ficar sim. aberto durante o dia para ele ter a entrada de ventilação no edifício. E também na Porque fachada. daí você vai trabalhar com ar-condicionado nas salas de exposição, né, que tem que ter uma temperatura mais controlada, e nas áreas de circulação você quer trabalhar com a ventilação natural, não é isso? Isso. E na questão da iluminação, na fachada frontal, ela tem uma janela que ela pega do térreo até o primeiro pavimento. Essa parte ele vai iluminar uma das salas de exposições, aquelas exposições que tem obra de arte que dá para luz natural dentro do edifício. Tá, mas de qualquer forma, Emily, eu gostaria que você mostrasse melhor essas soluções e você explorasse um pouco mais essa diretriz, né, que você tem como diretriz, tá? Então, explorar um pouquinho mais isso no seu projeto. No mais, Emily, eu acho que as professoras pontuaram, né, tudo que precisa ser feito, e eu dou por encerrada, então, a sua banca, tá bom? Eu agradeço a sua presença. Ah, eu queria só falar, eu vou levantar a mão igual a Paula, né? Pontuar a questão realmente do nervosismo, tá? A gente sabe que você domina o projeto. Estão ouvindo a ambulância passando aqui na frente? A gente sabe que você domina o projeto, né? Você entende o que você está apresentando, mas o nervosismo realmente ele apareceu com bastante evidência na sua apresentação, né? E daí para uma próxima banca, talvez você tentar trabalhar um pouco melhor esse controle aí. Eu até citei numa banca anterior, a gente pode estar se debulhando em lágrimas internamente, mas por fora a gente tem que estar fazendo a egípcia, né? A Mona Lisa, né? Então a gente tem que dar uma segurada ali, né? Tomar um chazinho de maracujá, de camomila antes, porque para que você não se prejudique, né? Tá tudo tão bem feitinho, né? São pequenos ajustes, então, que você precisa fazer, tanto no projeto, quanto no caderno, quanto na sua apresentação. São pequenos ajustes que precisam ser feitos para que você consiga aí ter total, né, um resultado assim, como você espera, né? Uma eficiência aí nesse conjunto como um todo, tá bom, Emily? Muito obrigada. Obrigada a você, professora. Eu dou por encerrada essa banca, então, e eu peço agora que os alunos, inclusive você, Emily, que vocês se retirem para que a gente possa fazer as considerações finais. Muito obrigada. Tudo bem, obrigada a você. Estou encerrando aqui a gravação.